Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josiane Campos, sou psicanalista, tenho uma atuação em psicologia jurídica e hoje a gente vai começar uma série de lives intitulada Adoção e Origens. E tô bem feliz, bem animada para a gente começar esse trabalho. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. E tô vendo que a Graziele já entrou. Boa noite Elis, Marisa. Aí a hora que a Graziele pedir pra entrar aqui, a gente vai chamá-la. Já vou apresentando ela aqui. A Graziele Duran, ela é psicóloga e é lindíssima. Hoje eu soube que ela também arrasa nas maquiagens. E ela vai vir aqui para conversar com a gente. Nós estamos recebendo ela aqui com muito carinho, muito feliz, porque ela vai compartilhar conosco a história dela, a trajetória dela dentro da adoção, que é uma história muito especial, porque ela é uma filha pela via adotiva. E a adoção dela é uma adoção tardia, uma pessoa que foi adotada aos 16 anos. Então, ela vem compartilhar com a gente essa história. Eu tô muito feliz por poder recebê-la. Boa noite, Evandro. Oi, boa noite, Graziele. Seja Oi, bem-vinda ao tudo canal do bem? nosso pai. Tudo bem, Tô você? bem, tô escolhendo um filtro aqui, viu? Tô vendo que você tá arrasando nos filtros, hein? Tô Muito escolhendo um aqui bom. pra aparecer na live um pouquinho melhor, né? Eu fiz uma make, né? Aí, Mas já falei pro pessoal aqui que você arrasa na make. a gente quer vistar, Amanda, boa noite. a gente quer vistar Sejam em todos muito filtro. bem-vindos. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Adorei o filtro. Ah, Boa escolha. bem E eu tava natural. contando pro pessoal. Arrasou, arrasou. Tava contando pro pessoal que você tem formação em psicologia, né? Uhum, E que você veio aqui hoje para conversar com a gente a respeito da sua trajetória, da sua história com a adoção. E é uma história pessoal, né? uhum. E não tinha contado ainda, mas vou contar agora. Como eu conheci você? A gente não se conhece pessoalmente ainda, espero que a gente possa se conhecer, mas eu vi a Graziele num outro evento sobre adoção, né, um conceito novo dentro da adoção, novo aqui no Brasil, sendo discutido, né, de uma forma vanguardista aqui no Brasil, que é a adoção aberta. E aí a Graziele contou ali naquela experiência, naquele contexto, um pouco da história dela. E eu achei incrível a maneira como ela foi trazendo, né? Enfim, daí eu convidei ela para participar e ela aceitou prontamente, uma graça. Então, estou bem feliz de te receber. Jamile, Simone, bem-vindas. E aí, assim, o objetivo da gente aqui é tratar, então, da adoção, na sua relação com a origem, né? A história de origem, como cada pessoa lida. E aí, no seu caso, o convite é para você falar mesmo a respeito de como é para você lidar com a sua família adotiva, né, pela via adotiva, e a sua família biológica. E contar um pouquinho de como é que você lida com a sua história de origem, como é que isso funciona para você, tá bem? Tá bom. Vamos esperar entrar Pra mais. gente começar, tem umas perguntinhas aqui, mas Não, aí depois eu vou falando. pode fazer, fica à vontade. Vamos esperar entrar mais um pouco de gente aqui, aí a gente pode começar. Mas de Tá prontidão, eu bom. já quero te dar a liberdade total para fazer qualquer pergunta. Não tenho nenhum problema para falar da minha história de vida. Eu falo com muito orgulho, com a boca cheia, porque eu acho que eu fui muito abençoada por Deus. Eu sei que não é todo mundo, né, que tem essa oportunidade, todo mundo no sentido assim, todo adolescente, né, que tem essa oportunidade de ser Uhum. adotar tão tarde assim, né, com 16 anos. Eu fui adotada aos Então, 16 anos. isso, aos 16 anos.
De Então, fato, ó, eu trabalho, não sei se eu te contei, mas eu trabalho no Poder Judiciário, eu sou psicóloga também, e eu trabalho num setor aqui, eu moro em Londrina, trabalho pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e o setor que eu trabalho é o Núcleo de Apoio Especializado à Criança e Adolescente. E uma das minhas funções é acompanhar as pessoas nesses processos de adoção, de aproximação com a família. E, de fato, é bem difícil você, uma aproximação com uma família quando já é um adolescente. Às vezes, o próprio adolescente ainda já não tem mais disponibilidade de ter uma família. E quando tem, às vezes é muito difícil o adolescente se adaptar com a rotina da família, a família se adaptar com a rotina do adolescente, esse vínculo acontecer. Então, por isso que eu queria ouvir você contar também da sua história. você trabalha ou já trabalhou no tribunal? Não entendi isso. Eu trabalho, Trabalho. Você, trabalho, então, é né? aquela psicóloga que, quando eu estava passando pelo processo de adoção, faz aquela entrevista? Isso, sou eu mesma. Não vai ficar com medo de conversar agora. Olha, a minha experiência não foi muito boa, viu? Jura? Ah, espero que as pessoas com quem eu estiver trabalhando não precisem dizer a mesma coisa, mas enfim, a gente sempre aprende, né? Mas não foi. Quando eu tava fazendo a faculdade, eu pensei em ser Ah, psicóloga jurídica, né? Eu gostei bastante, né, dessa área. Mas eu sempre lembro, eu sei que você é diferente, tá? Eu tô contando a minha experiência, tá? lógico, é para isso que nós estamos aqui. Eu sempre lembrava desse tempinho que eu tive, né, com essa psicóloga, e aí eu, sei lá, eu falei, não. Tudo bem que eu pensava assim, se eu for, eu vou ser diferente, né? Mas psicóloga jurídica não trabalha só com isso, né? Com muitas outras áreas civis, né? A gente trabalha, como eu falei, entre outras coisas, uma das minhas funções é acompanhar, né, processos de adoção, também os processos de habilitação, quando as pessoas querem adotar, a gente também acompanha, né? As crianças, quando elas estão no acolhimento, também quando tem o processo de medida de proteção, se deve ter tido algum, né? A gente também acompanha daí junto com os profissionais do acolhimento. E aí também quando a família e a criança se encontram, né, esse processo aí de aproximação. Então, todas essas etapas da adoção, tem uma experiência, e eu trabalho com uma equipe aqui, somos psicólogos e assistentes sociais. E fico triste em saber que a sua experiência assim, não foi tão positiva com os psicólogos do fórum. Acho que é um alerta para a gente que está na área, trabalhando, até por isso que eu estou trazendo esse tema, sabe? Porque às vezes as pessoas, às vezes não, as pessoas no fórum elas estão sempre à flor da pele. Geralmente quando tem um processo é porque as pessoas em algum momento da vida elas não conseguiram resolver, né, as suas particularidades em casa, então elas precisaram ir para o fórum para resolver os seus assuntos. Quando envolve família é difícil, né, porque envolve sentimento, os afetos, as brigas, um monte de coisa. No meu caso foi mais Então, fácil porque só meu pai tinha a minha guarda, né? E hum, então ele já tinha perdido quando os meus pais terminaram toda a papelada. O meu pai já tinha perdido a minha guarda. Na verdade, meu pai perdeu a minha guarda quando eu tinha 11 anos, né? hum, Ó, vocês que estão aqui na live, aperta o coraçãozinho aqui, ó, para as outras pessoas virem assistir. Envia a live para exatamente. pessoas que vocês conhecem que querem adotar, que têm esse desejo, ou para suas amigas, amigos que têm interesse por esse tema, porque é um tema muito importante e a gente quer que todo mundo escute. E eu estou aqui. Isso aí. Olha lá, um monte É de isso coração aí, começando aí. apertem no coração. Ajuda a gente a dar voz nesse assunto. Todo mundo vir escutar a gente. E Bem por qualquer aí, pergunta que Graziane. vocês tenham, pode fazer aqui que eu vou responder. Eu respondo todas, não tenho problema com nenhuma pergunta. Podem perguntar, tá bom? E tem umas perguntinhas aí que a Jo já separou pra gente, né? Exatamente. Mas que eu queria que você pudesse começar, então, contando pra gente um pouquinho disso, né? Você falou que seu pai perdeu a sua guarda quando você tinha 11 anos. E aí você foi pro acolhimento? Foi isso que te aconteceu? Não, quando eu fui pra ONG, né, onde eu morei,
Eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos. Minha mãe, ela era viva, minha mãe biológica, né? E eles brigavam muito porque a minha mãe ela consumia muito álcool, né? Ela era dependente do álcool. Então ela era uma pessoa muito agressiva, chegava em casa já na violência, na agressão, sabe? Ela passava o dia inteiro fora e quando chegava já, não queria ser esposa nem mãe, entendeu? É isso. E Ah, aí as pessoas ao redor, elas viam a nossa situação, né, que era bem precária na época, né? E aí a minha madrinha, que é a irmã do meu pai, ela acolheu a gente na casa dela por uns meses, eu acho, um ano, alguma coisa assim. E quando eu tinha 7 anos, de repente, um dia assim, sem mais nem menos, a gente foi para um abrigo, para ONG, né? Na época a gente chamava de abrigo, né? Hoje em dia todo mundo fala ONG, então às vezes eu vou usar uma palavra, às vezes eu vou usar outra. Então a gente foi pro abrigo e a gente não foi avisado. Eu digo, o meu irmão Bruno, minha irmã Maiara e a minha irmã Ana. Eu sou a então mais você não, velha. eram 4 irmãos. Você é mais velha? Eu sou a mais velha. Não parece, né? Hum, jovenzinha. E aí, mas eu tenho mais irmãos, viu? Ao todo, Ah, é uma das perguntas, né? Ao todo são 13 ou 14 irmãos, mas um já faleceram, já. Isso da família biológica, né? Já tá. faleceram e tudo mais. Mas quem foi pro abrigo comigo, né, pra ONG, foi só a Ana, a Maiara e o Bruno. E aí a gente foi São pro seus abrigo, irmãos menores, né? foi? Que são seus irmãos menores, né? Isso. Os outros são bem mais velhos mesmo, né? E aí a gente foi pro abrigo, sem mais nem menos. Foi um momento que foi bem ruim, assim, eu lembro até hoje. Não tenho. Hoje em dia não mexe mais emocionalmente, negativamente comigo, né? Mas eu lembro que Uhum. foi bem ruim, foi muito ruim mesmo essa experiência, esse momento. Eu acho que, eu não De sei, sair da sua casa e ir para o acolhimento. sem ser avisada. Eu não ter sido avisada. Eu Ah, simplesmente acordei. Minha madrinha tava, eu já estava morando com a minha madrinha, eu não estava mais morando com a minha mãe. Meu pai e minha mãe tinham se separado e meu pai foi junto morar na casa da minha madrinha. E aí, hum, sem ser avisada, eu acordei, né? E tava todo mundo chorando aos prantos. Minha madrinha arrumou a gente. Eu cheguei na sala, na cozinha, nem lembro mais. E aí tinham mochilas, né? Nossa, assim, de escola, cheia, né? Depois eu entendi que era cheia de roupas. E aí a gente foi, hum, simplesmente apareceu uma perua com o logo da instituição, né? E levaram a gente. Eu só me dei conta que tinha algo errado quando eu entrei na perua. Quando eu entrei na hum. perua, meu pai entrou junto, tinha uma assistente social e tinha um motorista, né? E aí meu pai tava chorando, chorando. E aí eu olhei aquilo, eu vi que eu tava saindo, que as mochilas estavam lá, e eu, né, percebi que era a roupa. Falei, nossa, tem algo estranho. Eu estou sendo separada. Foi isso que veio na minha Aí cabeça. você entendeu isso. Isso, foi isso que veio na minha cabeça na hora. Eu estou sendo separada, não é possível. Mas ninguém te explicou, você ficou sem entender o que estava acontecendo. Isso mesmo. E aí foi que eu comecei a entrar em prantos, quando eu comecei a chorar. Meu pai estava chorando. Meu pai estava se Uhum. desculpando. Aí eu, É, se os adultos que cuidam de você estão chorando, não deve ser nada bom, né? No aí, mínimo é isso que a criança entende. aí eu fui pro abrigo. O bom é que Uhum. a instituição onde eu morei, eu fui bem acolhida. Fui muito bem acolhida na instituição. Foi uma instituição que foi muito bênção para mim, sabe? Eu tenho só gratidão por essa instituição Que legal, que mesmo. legal. E o que eu costumo dizer é Sua que experiência com as psicólogas do fórum não foram boas, mas com o pessoal do acolhimento, sim. foi com a psicóloga da entrevista lá para decidir, né, se eu ia morar com os meus pais adotivos ou não, não foi. É que eu senti uma falta de empatia da parte dela. Eu senti uma coisa muito robotizada, sabe? Eu não senti que ela estava de fato preocupada comigo. Ela queria cumprir a função dela ali, fazer as perguntas já pré-definidas, e era isso aí. Eu não senti uma coisa, entendeu? Foi isso, mais ou menos. Mas a instituição me acolheu super bem mesmo. Eu tenho só
Eu costumo dizer para todo mundo, né, que as pessoas elas acham que a gente vai pro abrigo e a gente sofre no abrigo. Que morar no Uhum. abrigo é ruim. Eu não sei, pode ser que outros, né eu falo pela minha experiência. A instituição onde Tá. eu morei não foi ruim, eu fui muito bem acolhida, só gratidão. O que eu costumo dizer é que a criança sofre com a separação, né, da família biológica. O sofrimento Com da criança certeza. é esse. Não é o abrigo em si, a ONG, a instituição em Uhum. si. É esse separamento, entendeu? Essa separação da Sim. família. Porque a criança, se ela tiver numa situação que nem você estava contando da sua mãe, que a sua mãe tinha dificuldades para cuidar de vocês, mas era a mãe que você tinha, você não conhecia outra, É. não é? Então, até então, para você, aquilo é a forma de cuidado. E aí, quando você, de repente, nem aquilo tem, aquela situação, aquelas pessoas, realmente é muito estranho, né? É sair do seu ambiente ali que você está familiarizada e ir para um outro lugar que é completamente desconhecido, né? Que Uhum. deve causar medo, insegurança. É porque eu senti ali na hora que eu não ia mais estar ali nesse Hum, momento, né, de eu ter entrado na perua, eu senti que eu não ia mais estar ali com a minha madrinha, com os meus primos, ali naquele ambiente. Eu senti isso. Eu estou sendo separada, eu não vou mais estar aqui. Estou me levando para outro lugar. Foi isso que eu senti na hora, entendeu? E para e mesmo sem ter compreendido, você sentiu, né? isso. E você vê, eu acho bem legal que você está contando isso, porque você tinha o quê? 7 aninhos, Isso. pequenininha, né? Então, assim, é bem isso que a gente aprende na psicologia e que às vezes as pessoas não acreditam. As crianças, elas entendem tudo, elas sentem tudo. Se não for explicado para elas, elas vão criar uma fantasia para poder compreender aquilo, mas Isso. sentir a sensação, ela está ali o tempo todo presente. Ela vai Uhum. dar um jeito de tentar entender, Não tem como né? esquecer as sensações, as emoções, os sentimentos. Isso não tem como. Exatamente, exatamente. E bom, já que você está falando dos seus irmãos, também, se você já quiser falar, enfim, mas uma pergunta que veio, já vou colocar aqui para a gente não perder. Você contou que tem bastante irmãos mais velhos e tem esses irmãos mais novos. Não sei se vocês convivem ainda ou não, se vocês foram adotados juntos ou não, se você puder contar um pouquinho disso. E uma pergunta que chegou é assim: tá, você foi adotada, você tem outros irmãos? Os seus irmãos têm ciúmes? Como é que seus irmãos lidam com o fato de você ter tido irmãos antes? Eu acredito que essa pergunta tenha sido feita por uma pessoa que tem irmãos, né, adotivos e sente ciúmes, pela maneira como a pergunta foi colocada, sabe? E Uhum. aí ela queria saber como é que você lida com isso. Infelizmente, eu não fui adotada junto com os meus irmãos e também não tenho Hum, irmãos adotivos, né? Vamos dizer assim. da sua família que te adotou, aham. Isso, meus pais. Na sua família que te adotou, você é filha única, então. Isso, sou filha única. Mas eu lembro que quando minha mãe. Mimadinha, me- Como é que é? mimadinha. É, um pouquinho. Mas eu queria muito que a minha mãe adotasse outra criança. Eu enchi o saco dela no começo, porque eu sentia muita falta dos meus irmãos. Eu chorava direto. Eu pedia direto para ver os meus irmãos. A minha irmã Ana, ela foi a primeira adotada. Aí depois foi a Hum. Maiara. São famílias separadas. E aí depois fui Ah. eu. Só que eu E não fiquei. teve nenhuma tentativa de vocês estarem juntos na mesma família? É que a lei mudava toda hora. Uma hora era assim, podia só se fosse todos os irmãos juntos. Outra hora podia separado. Eu mudava toda hora na minha época. Eu lembro disso. Tá, Eu não sei se eu estou certo, mas eu lembro disso. Então, não sei ao certo qual foi o momento, mas não rolou de todo mundo ter sido junto, adotado. tá. E aí eu sofri bastante quando minhas irmãs foram embora, né? Porque foi no mesmo ano, as duas, mais ou menos isso, um ano cada uma, um ano depois a outra. Eu sofri bastante, apesar de eu ter tido meu irmão ali comigo o tempo todo no abrigo, né? O Bruno, eu, eu Uhum. senti muita falta delas. Eu pedia muito para vê-las, né? Mas não rolou. Só depois que eu conheci meus pais, aí depois de uns 2 anos e meio, eu acho, enchendo muito o saco,
eles conseguiram um encontro comigo com os meus irmãos, né? Hoje em dia a gente tem contato, Vocês perderam contato, então. depois que elas foram adotadas, sim, porque eu fiquei no abrigo e elas Uhum. foram, né? Eu acho que por exigência da família adotiva, né? Hoje eu entendo isso, Uhum. ninguém me engana. Então, da minha mãe É, a conseguiu. gente ri, mas não é nada engraçado, né? Porque, poxa, as pessoas sabem que têm irmãos e adotam sabendo e depois não permitem que esse contato exista, né? Não, é Complicado. irônico. Foi a gestora dizendo pra mim, né, que eu ia ver minhas irmãs quando eu quisesse. Era só eu ligar, era só eu pedir. Mas eu pedi, isso não acontecia. Mas enfim. Uhum. Hoje em dia a gente se vê, a gente se conversa, elas vêm aqui em casa, eu vou na casa delas. Não Ah, agora que na legal. pandemia, né? Mas a gente se comunica pelo WhatsApp, a gente liga uma para outra, a gente é bem presente na vida uma da outra. Que legal. Elas moram aí na sua cidade. Uma mora em Tatuí e a outra mora aqui em São Paulo, mora aqui. Uhum. Legal. Então, perguntaram aqui também como que foi a adaptação quando você foi morar com a sua família, né? Até porque você viveu tudo isso de primeiro ter esse rompimento com a sua família biológica, depois ter o rompimento com cada uma das suas irmãs. Então, como é que foi para você, se isso te afetou ou não, ou como que foi essa adaptação com a sua família? E como que é a sua relação com teus pais hoje? Se eles têm uma boa aceitação aí dos seus irmãos? Se alguma vez eles te jogaram na cara alguma coisa do tipo, ah, mas você é nossa filha por adoção, assim, sabe? Então, na adaptação não foi fácil, né? Meus pais me conheceram quando eu tinha 13 anos. Eu ia fazer 14, na verdade, né? Hum. Faltava alguns meses para fazer 14 anos. A adaptação não foi fácil, não foi nem para mim, nem para ele. Como que vocês se conheceram? A minha mãe, ela nunca quis ter filhos, porque ela dizia que o mundo onde, na época, né, que ela decidiu me conhecer, o mundo era muito violento e que a criança ia sofrer, botar no mundo uma criança para sofrer, para quê? Aí ela Hum. tava na roda com os irmãos dela, que minha mãe tem 5, 6 irmãos, né, entre homem e mulher. E aí eles estavam falando sobre filhos, né? Eles têm filhos todos, menos minha mãe. E aí a minha mãe falou que ela gostaria de ajudar uma criança e um dos irmãos dela, ele trabalhava no correio, né? Em um Hum. das, né, dos correios. Aqui da aclimação, alguma coisa assim. E aí a minha mãe falou que gostaria de conhecer uma criança. E a gente ia cantar lá no correio, onde esse irmão da minha mãe trabalhava. A gente ia fazer cantata lá de Natal, essas coisas. Eu e mais Você participava de um coral, então. isso. E aí o irmão da minha mãe falou assim, eu conheço uma instituição, né, de crianças e adolescentes, se você quiser eu passo o telefone para você. Aí ele passou o telefone para minha mãe e a minha mãe ligou lá, acho que uma semana depois desse dia, e ela falou que ela queria conhecer uma menina. Ela ligou e falou que Hum. queria conhecer uma menina. Aí a gestora na época falou: Ó, eu tenho uma menina que ela tem 13 anos, o nome dela é Graziele. Ela gosta muito de cantar, estudar, forçou um pouquinho, né? E ela é muito alegre, muito extrovertida, não tem dia ruim pra ela. Aí a minha mãe falou que queria me conhecer, eu quero conhecer ela, então, eu quero conhecer ela. Uhum. Aí minha mãe foi lá um belo dia, a gestora me avisou, falou: olha, vai lá, se arruma, toma um banho, que vai vir ela falava visita, vai vir uma visita Tá. te conhecer. Aí eu falei, tá bom, eu toda feliz, né? E corria, né, na instituição contando pra todo mundo: vou conhecer uma família nova, vou conhecer uma família nova. Era bem assim, né? Você queria ter uma família? Hã? Você tinha esse sonho de ter uma família? Eu passei por várias famílias antes de conhecer a minha mãe. Ah, é? Eu passei por, acho que contando com a minha mãe, 9, eu acho, 8 antes da. Caramba! Ah. E aí eu falei, vou conhecer uma família nova, vou conhecer uma família nova pra todo mundo, né? Contava pra todo mundo, enquanto eu tava me arrumando, tomando banho, etc. Aí eu cheguei lá embaixo, eram 3 andares de instituição, e ela tava lá, uma mulher baixinha, loirinha. Aí a gente Seu conversou. pai não estava lá.
Meu pai tava no... Acho que ele tava no carro, sei lá, ou ele não tava, não lembro. Acho que no carro era no dia que eles foram me buscar, a primeira vez. Tá. E a minha mãe foi lá, sentou comigo enquanto eu almoçava e conversou, não lembro o que a gente conversou. E aí eu lembro que neste dia ela chegou na gestora e falou que já queria me pegar no final de semana seguinte. Só que eu estava numa outra Hum. família. Ah, Mas a sorte dela é que não estava dando certo. Então a gestora sentou comigo e eu falei para ela que não, tudo bem, eu não vou mais nessa família, eu vou na casa dela. Aí eu fui na casa dela no final. mas pode fazer uma pergunta para eu tentar entender? Essas famílias que você conheceu antes, era com esse intuito de você ser adotado por eles? Isso. Só que não deu certo. Era? E isso de não deu certo, você consegue contar um pouco? O que que é Por que exemplo, não rolava? O hã? que que é que não rolava, né? Por exemplo, teve uma que falou que não ia me adotar porque ela tinha se separado duas vezes, estava no terceiro relacionamento, que foi a que mais me marcou, que eu achei o cúmulo, assim, sabe? Que eu sempre conto. Um dos ex dela estava prestes para bater as botas, segundo ela, tá? E aí Hum, um dia ela me chamou e aí ela falou pra mim, falou que eu tinha 12 anos. Ela chegou pra mim e falou assim: Grazi, o fulano tá pra bater as botas e a gente não vai dividir, e ele vai deixar uma herança e a gente não vai dividir a herança com você. Então, a gente não vai te adotar. Mas se você quiser, hum, a gente te pega até os seus 18 anos, paga estudo, escola, curso, whatever, pra você. Eu lembro que eu tinha fortemente o anseio no meu coração de ter um pai e uma mãe. Não queria investimento, uhum. queria um pai e E uma queria mãe. isso. Então eu cheguei e eu disse pra ela, na época eu pensei nisso, pô, eu pensei, né, eu quero um pai e uma mãe. E eu cheguei nela e falei, mas então eu não vou continuar vindo aqui. Porque se eu continuar vindo aqui, eu vou perder a oportunidade de ter uma família. E eu quero uma família. Então, Com 12 anos. com 12 Com anos, 12 anos. 12 Você já tinha anos, essa decisão. juro pra você, porque eu tinha vermente o desejo no meu coração Você é uma linda, hein? e uma mãe, oi? Você é uma linda, hein? Sabia o que queria, tá certo. Aham. E aí ela chorou, falou, não, continua vindo aqui. Eu falei, não. Aí eu pedi pra ir embora na hora, né? Eu tava passando férias lá, nem terminei as férias. Falei, eu não, eu quero ir embora, eu quero ir pro abrigo. Mas não, Grazi, não sei o que lá, eu quero ir pro abrigo. Aí ela me botou no carro, tentou me convencer. E aí eu Elas estavam querendo te dar estudo, te dar sei falei, lá o quê, mas estavam querendo te dar uma família. Você só queria uma teve. família. Eu queria uma família, eu não queria investimento nem nada, eu queria uma família. Uhum. Só teve uma que eu aprontei. Que eu aprontei. Que você Não, aprontou? eu juro por Deus que só teve uma que eu aprontei. Era noite de ano. Era noite de ano novo. É que a instituição onde eu moro não, onde eu morei, eles tinham várias unidades. E tinha um Hum, menino de uma unidade de Mogi das Cruzes que eu meio que gostava dele, sabe? Na tá. época eu tinha um, sei lá, um flertezinho com ele. Uma apaixonada. E eu tava indo na casa de uma família fazia um tempo já, mais de um ano eu ia na casa dessa família. Acho que eu passei 2 anos indo lá, acho que é isso. Hum. E aí, de repente, numa noite de ano, no final de ano, quem aparece lá na casa dessa família? Esse é menino? Esse menino. Aí na Ah, noite de ano novo, Natal, alguma coisa assim, a gente deu um selinho. E só que a família era evangélica. Evangélica, evangélica mesmo, sabe? bem escrito. Hum. Assim, ó. E aí ele achou isso cúmulo, né? Foi o homem, o marido que viu, né? E achou o cúmulo e aí não E já quis, era. não quis mais que eu, Hum. que eu fosse lá. Foi Foi a por única que causa eu de um contei. beijo, O então. resto sempre aconteceu. As primeiras é porque eu fui com meu irmão e aí não deu certo, porque meu irmão aprontava e aí não dava certo. Aí eu pedi pra não ir mais com ele, aí as outras foi porque aconteceu sempre alguma coisa assim, sabe?
Tipo, Alguma coisa não linkava vocês. E como isso. que com a sua família você começou a adquirir confiança com a sua mãe, com seu pai? É uma pergunta que surgiu aqui. Então, minha mãe e meu pai, assim, a gente teve bastante atrito, sabe? Bastante conflitos, né? Eu e minha mãe, a gente é muito diferente. Eu sou Hum, muito emocional e ela é muito racional, vamos dizer assim. E aí a gente batia de frente muito, eu e ela. Só que, hum. Em relação a quê, assim, por exemplo? por exemplo, eu era adolescente, eu queria namorar na época, vamos supor. Queria namorar, né? E aí ela não concordava. E aí a gente brigava por causa disso, entendeu? Mais ou menos isso. Uhum. Das coisinhas, assim. Coisinhas bestas, sabe? Não era coisa assim. Nem por isso ela te mandou embora, né? Igual o outro casal fez. É, não me mandou embora. Obrigado, Senhor Jesus. Mas, né? Então. Mas rolava várias brigas, né? Mas ameaçava. Hum. Ameaçava, entendeu? E aí. Tomara que ela não tenha assistido, não esteja aqui assistindo essa live. Senão ela vai me ligar depois bufando. E aí, eu sentia que assim, na verdade, eu pensava assim, essa pode ser minha última oportunidade. Minha Uhum. última. Eu já tenho 13 anos, 14 anos. O processo de adaptação durou 3 anos, mais ou menos, né? E, Bastante tempo. e pode ser minha última oportunidade. Então, eu vou tentar deixar esse nosso conflito de lado e fazer a minha parte. Tentar fazer dar certo. Então, se eles vão me pagar a escola, eu vou estudar. Se eles vão me pagar a faculdade, eu vou aproveitar. Peraí que meu marido chegou. Uhum. A carne tá aqui, o arroz tá no micro-ondas. Você consegue aí? Então eu tinha isso direto na minha cabeça, sabe? Essa pode ser a minha última oportunidade. Eu não vou Uhum. jogar fora, eu não vou desperdiçar. Eu vou fazer tudo que eu puder fazer para dar certo. Então, Olha que legal que você está falando, porque assim tem a decisão do casal que quer adotar, né, ou da família que quer adotar, mas também tem que ter a decisão da pessoa. Primeiro você queria ter uma família e depois você queria que desse certo, e a minha mãe né? ela queria ser mãe e o meu pai queria ser pai, Uhum. entendeu? Ser pai, exatamente. Aí juntou todos os desejos. Alguém aí perguntou, assim, comentou que já teve uma situação de aproximar, tentar se aproximar com uma pessoa, com uma criança, não ter dado muito certo. Uma adolescente, na verdade, que eles gostam, né, de adolescentes, mas não deu muito certo, e daí o perfil deles agora é de criança. Eu acho que uma coisa que tem que se ver quando você está conhecendo, está se aproximando de uma família, né, tanto a família se aproximando da criança ou do adolescente, e da parte do adolescente também, assim, da criança, é se existe esse desejo. Desejo de ser Uhum, mãe, desejo de ser pai, desejo de ser filho, né, uhum. desejo que dê certo. Acho que é a primeira coisa, assim. E quando ainda tem alguma resistência de algum dos lados, é onde a gente encontra as dificuldades, onde esbarra nos problemas. E aí, um beijinho na boca vira motivo para então não. Ou, enfim, Eu acho que que nem você queria uma mãe ou um pai. Não queria que desse só uma mãe, ou só o pai, ou só um estudo. Você queria a família toda. Então, tinha isso também, levar em conta isso, né? eu acho que você consegue escutar esse barulho, tá incomodando? Não, tá, para mim aqui tá tudo bem. Então tá bom. Eu acho que assim, que não pode descartar a criança, o adolescente, a família, logo no primeiro atrito que tem, sabe? Por exemplo, teve uma das famílias que eu fui, eu tinha 11 anos, eu acho. 10, 11 anos. Eles eram já de idade, já, né? Já tinham 50 e poucos anos, os dois, um casal. Eles já tinham dois filhos adultos, né? A menina era casada e o menino ia casar. A gente, a gente se dava muito bem, só que teve um dia que eu não queria lavar a louça. Hum, Eu queria brincar. Eles moravam em frente ao circo escola. E eu adorava andar de bicicleta em frente a esse circo. O circo escola era de frente para casa deles, né? E eu gostava de andar de bicicleta ali. Aí eu falei que eu não queria lavar a louça, eu queria andar de bicicleta, eu queria brincar. Aí ela me beliscou. Ela me hum, beliscou
Só que a minha mãe, ela me batia demais. Minha mãe biológica, ela me batia demais. Então, na época, isso me doía, sabe? E mexia muito comigo emocionalmente. Eu não tinha tratado isso, não tinha psicólogo, Uhum. terapeuta pra me ajudar com relação a isso. Então, quando ela me beliscou, eu comecei a chorar, entrei no quarto, tranquei a porta e falei que eu queria ir embora pro abrigo. E dito e feito, ela tentou se desculpar, só que isso mexeu demais comigo, remeteu à minha Uhum. mãe biológica, às vezes que eu apanhei. Isso pra mim foi uma forma de não amor, sabe? Pra mim, me bater, a pessoa não me ama, entendeu? Na época era assim. Então, eu falei pra ela que eu queria ir embora. E dito e feito, ela pediu desculpa, tentou se redimir, mas isso eu fechei os olhos pra tudo e só foquei nisso, no beliscão. Eu falei, ela não me ama, ela me beliscou só porque eu queria Uhum. brincar. Eu sou criança, eu quero brincar. Eu pensei assim, sabe? E aí eu pedi pra ir embora e fui embora. Então eu descartei por causa de um beliscão. Hoje, eu pensando nisso, eu acho que não era necessário eu fazer isso, entendeu? Então, eu tô falando Uhum. isso porque a família não pode descartar a criança por uma primeira coisa errada que ela faz e a criança ou adolescente é a mesma coisa, entendeu? Uhum. É, e eu acho que isso tudo tem a ver com poder dar valor nesse desejo maior, que é o desejo de ter uma família. Isso. Quando esse desejo ele é maior do que alguns comportamentos ou alguns erros do dia a dia, as pessoas vão tentar fazer o quê? Vão tentar melhorar, vão tentar se entender, vão tentar entender por que que aquilo aconteceu, né? E cuidar para que ou não aconteça de novo, ou contornar algum problema. Agora, quando às vezes as pessoas até esquecem que elas querem isso, né? Esquecem que é isso que elas querem da vida. Aí as coisas pequenas elas vão se tornando grandes e as pessoas vão descartando. E nós estamos falando de gente, nós não estamos falando de um objeto, de, sei lá, né? Nós estamos falando de pessoas, sentimentos, histórias. E por falar em história, ó, tem a Mari falando aqui, Mari, eu tenho 15 anos e tem um ano que ela tá com a família dela. Ela falou que a mãe dela e ela também às vezes não se dão muito bem, assim, batem de frente e tal, que elas brigam. Então, acho que tem um pouco disso que você está falando também, né? Você teve suas diferenças com a sua mãe, mas você teve uma decisão por estar ali. Isso, isso. Eu queria que desse certo, porque eu queria. Eu acho que assim, na época eu não entendia que toda família tinha problemas, entendeu? A gente que mora em abrigo, que mora e morou em abrigo, hoje em dia eu não penso assim, tá? Na época eu pensava que, na verdade, o problema era eu. O problema das discussões era eu. Sempre que acontecia alguma coisa, era eu. Eu pensava assim. Então, eu cheguei e pensei assim: eu não vou ser o problema, eu vou tentar fazer dar certo, apesar de não tá dando certo, a gente tá brigando por minha causa. Então, eu tenho que mudar alguma coisa. Só que a minha Uhum. mãe, ela me levou psicólogos, fez eu fazer terapia, ela colocou instituições para ver, porque eu tinha muitas limitações, né, escolares, etc. Minha mãe e meu pai também queria que desse certo, apesar, né? Não é fácil Uhum. para nenhuma parte, não é fácil nem para Sim. criança e nem para família. Eu tô falando isso porque às vezes eu escuto isso, tá? Eu conheço outras pessoas que foram adotadas, etc. Acha que foi só difícil para ela. A família é o problema e aos céus, ou terra ou mar, entendeu? E não é assim, entendeu? É para as duas partes que é difícil. É uma coisa nova, uma Uhum. experiência nova, né? Ainda mais para uma família que não tem filhos. Então, e a sua família não tinha nenhum, né, nenhum outro filho, eles estavam lá adaptados, o casal, e de repente você chegou já mais velha, com seus hábitos. E aí, como é que foi essa adaptação? Então, Como é que foi, será, para eles? E para você também, de repente, você virou filha única. ser filha única foi ruim para mim. Eu não queria ser filha única. É. Eu queria que eu enchi o saco da minha mãe para adotar outra criança, mas
não estava sendo fácil nem comigo, né? Imagina adotar mais. Então, e meus pais, eles já tinham... Minha mãe, quando ela me conheceu, acho que ela tinha acabado de fazer 50 anos, alguma coisa. Eu morei com eles 13 anos, dos Tá. 16... Faz as contas, eu sou de humanas. Não vou... Então... Tem quantos anos agora? 29? Não, calma, peraí. 29 é só Ah, em julho. 28. tá. Então foi. Então, assim, foi bem difícil pra mim ser filha única. Eu queria outro irmão. Eu insisti bastante no começo. Bastante mesmo. Eu chorava, Aham. perneava, ficava muito Não mal. teve jeito. Eu ficava muito mal mesmo, porque eu era muito apegada às minhas irmãs, né? Mas Uhum. eu fui tratando isso na terapia e hoje eu sou mais de boa com relação a isso. Eu E entendo. você foi fazer terapia depois que você foi morar com a sua família? Quando eu tinha. Logo que os meus pais me. Acho que foi. Peraí, tô tentando lembrar, peraí. Eu acho que no processo de adaptação, minha mãe me colocou numa terapeuta que era psicanalista, né? Por causa dessas questões, né? Porque eu chorava muito por causa dos meus Hum. irmãos e do meu pai biológico. Então aí a minha mãe me colocou numa terapeuta. Aí depois eu fui para outra terapeuta. Eu acho que eu passei por umas 3 terapeutas. Eu acho que a Uhum. que fez diferença mesmo na minha vida foi a última, que era cognitivo comportamental, que é a minha paixão. Então, que Legal. fez diferença, entendeu? A minha mãe me colocou Uhum. na terapia, porque ela via que eu sofria bastante. Não adianta você só conversar com seu filho. O que está acontecendo? A gente, dependendo da forma como você conversa com seu filho adotivo, na hora vai aliviar. Mas o Uhum. problema é que a criança ela precisa entender esse sentimento que está aqui, essa dependência da família biológica, por, as inseguranças, o porquê que ela, né, acha tais coisas. Às vezes ela escuta, né? Então, e vai. Algumas crenças, né? Algumas fantasias assim, que você vai, que a criança vai vestindo. A Eu culpa tinha é muito. minha, né? Sou eu que fiz. Talvez tenha sido. Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, como se fosse a própria criança, como você mesma disse, né? Por muitas vezes você achou que a culpa fosse sua. É E para você entender, separando, né? eu tinha muito forte sentimento de que eu não ia. Eu não tinha valor, entendeu? Que eu não tinha valor, que eu não ia conseguir fazer uma faculdade, que eu não ia conseguir passar na escola, que eu achava que eu era burra. Então, essas coisas a gente cria onde? Do nosso histórico familiar, né? Eu Uhum. falo pela minha experiência, tá bom? A gente vê, por exemplo, eu via meu pai e minha mãe, eles não terminaram os estudos. Meu pai fez até a 4ª série. Então eu também vou ser assim. Minha mãe era Uhum. alcoólatra. Então eu também vou ser assim. A gente fica pensando muito nisso, sabe? Eu também não vou dar em nada. Eu não vou conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir nem ter uma família, um marido, sabe? Hoje eu tenho Eu já tenho um marido. um maravilhoso, o homem da minha vida. E é tudo pensamento que dificulta no nosso desenvolvimento, sabe? E às vezes isso atrapalha na adaptação também. Porque você. E aí foi na sua terapia que isso daí foi sendo cuidado. Isso, que eu Uhum. percebi que, na verdade, eu tinha valor. Mas dependia Sim. que se eu quisesse fazer uma faculdade, eu tinha que me esforçar. Eu tinha que Uhum. estudar. E para dar certo, eu precisava de ajuda. E a ajuda foi a minha mãe. Minha mãe contratou professor particular de química, física, matemática, inglês, português. Minha mãe fez de tudo, Todas as áreas. porque ela viu Todas as áreas. que não estava indo, não estava dando certo. Eu estava com dificuldade Uhum. na escola. E até porque eles me colocaram num colégio particular, quando eles pegaram a minha guarda, né, me adotaram, eles me colocaram num colégio particular. E aí eu me sentia inferior a todo mundo. Então eu lembro que na época
Eu usava a blusa só com capuz. Porque eu queria me Hum. esconder. Eu não queria ser vista. Eu estava no colégio particular. Foi a primeira vez que eu fui no colégio particular, no primeiro colegial, isso. Então eu queria me esconder, eu não queria que ninguém me visse. Eu me sentia nada, sabe? Hum. E isso dificultava no meu desenvolvimento na escola, no colegial. Eu não aprendia. Eu reprovei 2 vezes o primeiro colegial. Por causa dessa minha insegurança. Então a terapia, ela me ajudou muito, entendeu? E depois eu fui tratar isso na terapia. E aí eu consegui me desenvolver na Você escola, foi cuidando. na faculdade, fiz pós. E hoje estou. Você vê como que é tudo um processo mesmo, né? No primeiro momento, você primeiro quis ter uma família. Depois você levou a sério esse desejo de ter uma família, né? Aí começou a confiar naquilo que os seus pais estavam oferecendo. E aí, consequentemente, nos profissionais também, o que te ajudou a começar a confiar em você, na pessoa que você é, quem você é, o que Porque se a você gente não tinha para confia na oferecer gente, para o mundo. se a gente não confia na gente mesmo, a gente não vai confiar em ninguém. É que nem se a E quando você estava identificada algumas situações lá do seu passado, né, que os seus pais talvez não tiveram essa mesma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e eles estavam lá nas brigas, na bebida, nessas situações que estão muito limitantes, você também ficou muito limitada, né, e se uhum, sentiu limitada. uhum. E se a gente não se ama, como a gente vai amar outras pessoas, entendeu? Se a gente não enxerga o valor que a gente tem, Uhum. como que a gente vai enxergar o outro? Então, às vezes, eu tô falando porque às vezes isso dificulta na adaptação entre a criança e a família, entendeu? Uhum. A criança já entra na família achando que não vai dar certo. Então, ela não se permite conversar, não se permite participar de terapia, não se permite evoluir, não se permite amar aquele pai e mãe, não se permite conhecer. Posso te fazer uma pergunta? Você que passou por isso, assim, por que que você acha que às vezes tem esse pensamento de que não vai dar certo, de que não vai conseguir Quando participar daquela eu família? morava no abrigo, eu escutava muito assim, você já tem 12 anos, ninguém adota criança com 12 anos. Ninguém adota criança com essa idade. Já se Uhum. prepara porque você vai ficar aqui. Já se prepara Uhum. para você talvez voltar para sua família biológica. E também eu passei por várias famílias e não deu certo. Então eu já Ah. fico com esse sentimento já. Então, era tanto coisa que você escutava, como experiências mesmo que você Isso, foi os vivendo. dois, isso. Eu Uhum. já achava. E você acha que em algum momento, assim, não sei se em algum momento, não sei se dá para dizer assim, mas é porque a gente está tentando fazer esse link aí da adoção com a origem, né? Tem aspectos da sua história de origem que você ainda sofre, você lida bem, você acha que tem coisas que, dependendo da forma como você lida, te ajudam ou não? Enfim, se puder falar um Então, com pouco relação à disso. origem, a gente acha que não vai dar certo porque a gente pensa que a vida dos nossos pais não deu certo, não deram certo. Meu pai e minha mãe não deu certo, biológico, não deu certo. Não deu certo. Então eu também não vou dar certo. Então eu também não vou ser nada. É mais ou menos a origem desse pensamento, desse sentimento é aí, entendeu? Uhum. Eles não deram certo. Eu pensava assim, eu ficava me questionando, tipo, mas Deus, por que a minha família biológica não foi normal? Eu ficava me questionando isso. Eu queria que eles fossem normais. Por que eles não são normais? Se eles fossem normais, hoje eu estaria com eles, enquanto eu morava no abrigo, né? A gente ia ser uma família saudável. Eu via outras crianças, olha, meu pai ia estar me buscando na escola, minha mãe ia estar vindo reunião. Então eu pensei, eles não deram certo. Olha a vida deles. E eu sou filha deles. Então eu não vou dar certo também, entendeu? A ori... Como se fosse uma sentença. É porque às vezes Uhum. a gente escuta isso também. Hoje em dia eu não escuto mais, mas enquanto a gente tá nesse processo todo, né, a gente a gente escuta Uhum. isso, escuta. E com os seus pais, né? Seus pais adotivos,
Vocês sempre tiveram um diálogo aberto, A vocês gente conseguiam sempre conversar. tentava conversar. A Marina está falando que às vezes acha difícil conversar com os pais dela. Tem acho que o Elias que falou também que não conseguiu aproximação com uma outra pessoa, e aí também está perguntando sobre isso. Então, eu achava também muito difícil a conversa, porque sempre terminava em Ah, briga. Mas eu queria conversar, porque eu sou assim. Pra mim, se tem algum problema, sempre foi assim. Vamos sentar e conversar. Então, eu, às vezes partia da minha mãe e às vezes partia de mim. Eu chegava, às vezes eu uhum, falava, olha, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Fala pra mim. Vamos se ajudar. Fala pra mim o que eu estou fazendo de errado e deixa eu falar pra vocês o que vocês estão fazendo que está me machucando, que tá doendo, que não tá dando uhum, certo pro meu lado também. E aí a gente falava, às vezes terminava em briga, terminava, mas a gente falava. Eu falava, sim. minha mãe falava, meu pai falava. Às vezes a gente, olha, vamos se ajudar, cobra de mim. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai, cobra de mim, me ajuda, cobra. Me chama atenção, fala pra mim o que eu tô fazendo de errado, me ajuda que eu vou melhorar. Uhum. E se você fizer também, eu vou falar pra você. E assim a gente vai se ajudando. Então a gente sempre conversava. Meus pais nunca. Eu foi nesse sentido que você falou que você percebeu que precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda, porque eu sempre achei que o problema era eu. Então, Uhum, como eu achava que o problema era eu achava que eu precisava de ajuda. Então, além de fazer a terapia, de participar de rodas de conversa, eu pedi ajuda do meu pai e da minha mãe. Fala uhum, pra mim, pode falar pra mim o que eu tô fazendo de errado, pode falar. Eu falava, pode falar. E minha mãe falava, e eu falava, e a gente se policiava, entendeu? uhum. E quando errava, a gente sentava de novo, conversava, pedia desculpa, e era isso aí, entendeu? Mas os erros eram coisas que não era tão relevante assim, sabe? Eram coisas que tinha às vezes que eu falava assim, ó, tem necessidade de brigar por causa disso, sério? Não tem necessidade. A gente pode viver o resto do dia em paz. Não tem necessidade de brigar. Eu falava assim, sério que você quer brigar por causa disso? Não precisa disso, gente. Vamos Uhum. viver em paz. Eu quero paz. Eu falava o tempo todo, eu quero paz. Paz. E eu acho que isso que você está contando é legal porque isso é algo que acontece em qualquer família. Qualquer família, É né? verdade. Ser mãe, ser pai, ser filho, acontece em qualquer família, Família né? biológica, família. E eu acho que isso, existe algumas particularidades da família adotiva, existe, porque tem que passar por esse processo, porque vai se conhecer, né? Ou você passa por um processo antes, às vezes, de ter tido, às vezes não, de ter tido uma ruptura com a sua família biológica. As pessoas que vão adotar passam por um processo de habilitação para adoção. Isso as pessoas que vêm pela via biológica, isso não acontece, é diferente. Mas fora essas particularidades, que não é pouca coisa, mas, enfim, o fato é que vai formar uma família. E as pessoas vão se entender, vão brigar, vão chorar, É vão família, rir, família é família, né? filho é filho. Mas a gente que morou em abrigo, a gente demora um pouco para entender isso. A gente Ah, tô falando por mim, tá? A gente acha que quando foi que você entendeu isso? na terapia, na Tá. terapia, eu cheguei, eu lembro que eu questionei minha terapeuta, né? Porque eu achava, eu acreditava que a minha mãe não me amava, minha mãe adotiva. Eu achava que ela não me amava. E eu ficava chorando, eu chorava direto por causa disso na terapia. Olha, minha mãe não me ama. Eu falava, minha mãe não me ama, eu falava isso. E aí, a minha terapeuta me fez entender o lado racional, a verdade, não o que eu achava. Que a gente vive de Uhum. achismo, né? E o achismo, ele não é bom. Então a gente tem que ver o que de fato acontece. E ela me ajudou a entender tudo isso, entendeu? Aí foi quando eu falei, nossa, minha mãe me ama. E eu que tô achando coisa errada. Minha mãe me Despertando, né? falei, minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Eu tenho esses problemas com ela, como qualquer outra criança tem com mãe ou pai, entendeu? É normal, eu não Uhum. sou diferente,
eu não sou... A nossa família não é diferente. Eu sou igual a todas as outras crianças. E a gente tem problemas iguais todas iguais todas as outras crianças. Então foi quando eu entendi que, na verdade, era normal aquilo. Eu tava achando que era uma coisa... Eu sempre achava que era eu, entendeu? Porque eu era de abrigo, porque os meus pais não, né, tinham todos esses problemas. Eu achava que era isso. E depois eu entendi que família é isso. E tá tudo bem. Sim, E tá tudo que a sua mãe vai brigar com você porque ela cuida de você, que seu pai vai pegar no seu pé porque ele quer o seu bem, que você vai ficar um pouco rebelde porque você é adolescente, bem. né? Que E são coisas das trabalho, pessoas. viu? Adolescente dá trabalho, criança dá trabalho, quando é adulto dá trabalho. Minha mãe fala que eu dou mais trabalho para ela hoje do que quando eu era criança. O que que E, faz? enfim, é... Brincadeira. Hã? O que que Nem trabalho? sai. E, nossa, eu tô muito feliz, assim, da maneira como você está compartilhando, porque acho que tá, assim, além de ouvir a sua história, dá pra gente pensar uma série de coisas, né? O quanto essa história, a sua história no acolhimento, muitas vezes fez com que você pensasse, se afastasse talvez de uma realidade de família, e depois agora, né, depois quando você se aproximou da sua família, você conseguiu perceber o que que era família. O quanto também lá no comecinho, quando você saiu da sua família e foi para o acolhimento, tipo, tudo que aconteceu, tanto que às vezes isso também é muito difícil depois para você se aproximar de uma família nova, né? Então, poder ouvir tudo isso de você, assim, de verdade, é uma super oportunidade. Eu fico muito grata. Eu agradeço Ah, mesmo. eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Eu adoro. Eu sempre estou à disposição. Quero ser Uhum, bênção, né? De alguma forma, não sei. uhum. A Elis está falando aqui que, geralmente, quando ela pensa nas crianças do acolhimento, ela pensa em crianças que têm muito potencial. Eu também, eu tenho muito respeito pelas crianças e adolescentes que eu já tive a oportunidade de acompanhar, de cuidar, porque, assim, são histórias de vidas, às vezes, muito difíceis, né? E que, enfim, são pessoas realmente que têm muita resiliência, no mínimo, porque estão ali querendo uma família, estão querendo viver, estão querendo acontecer, né? Como todo mundo. E a Marine falou que às vezes ela não consegue aceitar o amor da mãe dela. Eu acho que é um pouquinho disso que você está falando também, né? Como às vezes foi difícil você entender que a sua mãe te amava. É que às vezes a gente escuta algumas coisas, eu não sei como é que é com ela, né? Mas que machuca e a gente não escuta um pedido de desculpa. Porque adulto, Uhum. os pais, eles têm a mania de achar que sempre sabem mais, sempre estão certos. Não que eles estejam errados, né? Mas não é sempre que está certo. E aí fala algumas coisas e não se desculpa depois. Então, isso que dificulta a gente aceitar o amor 100%. A gente acreditar 100% que ama, que foi a Uhum. adoção, que foi por amor, ou coisa assim. É porque você já vem às vezes machucado, igual você falou, né? Ah, minha história não deu certo, meus pais não deram certo, a culpa é minha, me separei dos meus irmãos, vários nãos. Aí quando chega na família, quando você escuta um não, fica parecendo que é sinônimo de não amor. E às vezes falta um pouquinho de humildade, talvez, dos pais, Você viu, mas também, às vezes, da própria criança, de entender, não, estão cuidando de mim, né? você viu o vídeo que eu postei no Reels hoje? Não vi! Então depois você vê. É disso que eu tô falando agora. Tá. Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente não escuta depois um pedido de desculpa ou perdão. E é isso que dificulta a gente acreditar e aceitar o amor da mãe ou do pai adotivo, entendeu? É isso. Até da nossa família biológica. Sim. Então, se Uhum. não tem um pedido de desculpa ou perdão depois, entendeu? Porque a pessoa fala, É. eu sei mais, eu tô Isso é de todas as relações humanas, né? Parar, ouvir, o que está acontecendo, me desculpa, vamos tentar diferente, né? o Eu acho que diálogo, isso ele resolve muitas coisas. Não precisa de briga, nem nada disso. Às vezes é falta de diálogo, você não consegue compreender o outro. Eu não consigo compreender minha mãe, ela não consegue me compreender, meu pai, vice-versa. O diálogo. uhum. Precisa ter um diálogo. E o diálogo é você ser 100% transparente, falar
o que você sente de fato, deixar o orgulho de lado, sabe? Eu tô falando isso da parte da família adotiva e do adotante, né? Do Uhum. adotado. E o diálogo, falar tudo que sente, ó, isso tá me machucando, isso que você fez me machucou, isso que você tem falado tá me machucando, e se resolver. Não deixar virar uma bola de neve emocional. Bola de Uhum. neve emocional é no sentido assim de às vezes é bola de neve, você briga, 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 briga. Bola de neve emocional é que você guarda, 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 guarda. E aí dificulta você encarar a família, entendeu? Aquilo derreter, né? E E poder ir. Olha, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, passou voando. foi mesmo. Queria te dizer uma coisa, assim, da terapia, né? Você falou que para você a terapia cognitivo-comportamental foi importante, foi necessária. O Alexandre, ele fez psicanálise. Eu acho que tem muito a ver também da relação que se estabelece entre os profissionais. Eu trabalho com psicanálise, você, pelo jeito, trabalha com análise com cognitivo-comportamental, e a gente está aqui conversando. Acho que tem muito também de como cada um cuida do tema, cuida, né, das pessoas que estão próximas, enfim. Eu quero muito te agradecer, assim, por esse tempo juntas aqui, por você dividir a sua história, dividir como as coisas foram se passando, né, desde o momento do acolhimento até mesmo antes. Algumas pessoas perguntaram com quantos anos você foi adotada, acho que as pessoas não estavam no começo, foi aos 16, ela tem irmãos pela via biológica, que ela convive hoje, que perdeu um tempo, né, do convívio, mas hoje já voltaram a conviver. E eu não sei se tem alguma coisa que você queira falar aqui nesse finalzinho, antes da gente terminar. Se tiver alguém aqui que tem a intenção de adotar, que está passando por esse processo, tenha paciência, faça terapia, pelo amor de Deus. Você, a família toda. Sem Uhum, preconceito, não julgue a história passada do seu filho adotivo. Ele é filho, igual ao seu filho biológico, se você tiver filho. Se você não tiver, é o seu filho. Receba com amor, sem estereotipos, sem preconceito nenhum. Respeite a história dele, escute, seja amigo, esteja do lado, que vai dar certo. Demora um uhum. pouquinho, mas dá certo no final. Se Acho que isso que é legal, né? Não é assim, puf, não, então agora não, somos uma família. não é É uma construção, né, Grazi? isso. Uma construção. É, Tem tudo na vida. mas dá Não tá nada pronto. Vai dar certo, né? É isso aí. Um beijo grande. Obrigada. eu Muito obrigada. que agradeço. Gente, na quarta-feira a gente tem uma outra live com a Michele, do Acolhimento no Zelon, que ela é assistente social, e ela vai falar pra gente de como cuidar dessa história, né, da criança quando ela chega lá. Foi legal você ter falado também que teve uma experiência boa no acolhimento. Eu acho que isso é importante a gente falar também. As crianças que estão no acolhimento, elas não estão lá morrendo, sofrendo, não. Tem muita vida, muita potência acontecendo ali também, né? Isso é importante. Um beijo grande. Muito obrigada, viu? Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Tá bom, a gente conversa mais, hein? Tá, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela presença. Tchau.